E que implicações tem isso no scope? Primeiramente, no detalhamento dos itens. Os riscos, a gente tem que garantir que os riscos sejam adequadamente identificados, com detalhes que permitam que o cidadão compreenda totalmente aquele item. Então, a linguagem tem que ser apropriada. E a gente tem que estar atento à correção daquelas informações. Eu não posso colocar qualquer coisa ali. Ah, eu fiz um brainstorm e eu vou colocar a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não, eu vou pensar, eu vou analisar criticamente e eu vou redigir adequadamente. Inclusive, aquela sintaxe que a gente elaborou aqui serve muito para isso aqui, para deixar mais claro o caminho que você tomou para elaborar a descrição do risco. Em relação aos planos de tratamento, a gente tem que se assegurar de que as ações sejam execuíveis, tanto quanto aos recursos que a gente tem, quanto no que tange aos prazos que a gente for pactuar. E uma coisa muito importante aqui é a vinculação com o nosso PTO, que já foi falado algumas vezes aqui ao longo da oficina, e que na hora de comunicar eu também tenho que informar, isso aqui está lá no meu PTO. Então, a pessoa que for olhar isso aí, ela vai saber que isso não é um plano isolado, por exemplo, isso é um plano vinculado a um plano que também está vinculado ao PDI. Então, isso é importante que seja comunicado quando for o caso. Em relação aos relatórios que vão ser extraídos. Os riscos. Primeiro, as informações elas vão ser usadas para a confecção de relatórios anuais e plurianuais. A gente tem os relatórios de cada ano e o relatório consolidado, depois de 5 anos. Então, o detalhamento textual ele tem que ser bem feito. E o impacto e a probabilidade ele também tem que estar sempre atualizado. Sempre que acontecer alguma modificação, eu tenho que entrar lá e atualizar tempestivamente. Eu não posso esperar o final do monitoramento. Lá no final do ano eu vou atualizar os impactos e probabilidades. Não, eu verifiquei que já modificou alguma coisa, eu vou entrar lá e vou atualizar. Porque a gente não sabe quando a gente vai precisar dessa informação. Em relação aos planos de tratamento. Essas ações que não forem executadas especificamente. A gente tem que justificar em comentários por que eu não vou executar essa ação. Isso é muito importante, principalmente quando a gente for fazer o relatório final, para a gente poder saber que ações são essas e por que não foram executadas e quando, né, o momento também. Caso a gente repactue uma ação, a gente tem que constar também no plano seguinte, essa ação não pode sumir. Eu falo lá no meu plano que essa ação vai ser continuada no ano que vem. Aí chega no ano que vem, essa ação não está lá. Então, eu tenho que colocar isso em algum lugar. E caso considere alguma ação irrelevante, a gente tem que cancelar. Um detalhe muito importante aqui no Scope, a gente tem a possibilidade de cancelar uma ação, excluir uma ação e inativar uma ação. Tem as 3 coisas dentro do Scope, lá dentro de riscos. A gente está optando por utilizar somente a função de cancelar as ações. Porque por meio do cancelamento, a ação continua na nossa lista, mas a gente tem uma indicação gráfica lá, visual, tem uma corzinha específica para ação cancelada. Ela continua lá, você não recebe mais aviso sobre ela, mas você consegue visualizar quando ela foi cancelada e por quê. Agora, se eu excluir, ela vai sumir, e se eu inativar, ela também vai ficar cinzinha, mais clarinha, e ela some dos relatórios também. Então, é bom a gente só cancelar e não excluir nem inativar.